Pessoal, 2026 pode ser o exato ano em que o clima e a biologia vão colidir de uma forma muito perigosa. Enquanto climatologistas alertam sem parar para o surgimento de um super El Niño, especialistas em saúde pública estão acendendo um outro sinal vermelho: a explosão de doenças tropicais e zoonoses. E não estamos falando apenas sobre o calor extremo, tá? O buraco é mais embaixo. Trata-se de como essa mudança na circulação do planeta cria o berçário perfeito para epidemias. Nessa análise, a gente vai entender exatamente como o aquecimento das águas do Pacífico tem o poder de sobrecarregar nossos hospitais e mudar completamente o mapa global das doenças. E a urgência já está bem clara nas projeções. Meteorologistas apontam que há uma probabilidade superior a 80% de um El Niño se estabelecer logo na segunda metade de 2026. É uma chance incrivelmente alta, o que exige preparação imediata de todos os setores, porque o impacto vai ser em cadeia. Olhando o cenário macro pelas imagens de satélite, a gente percebe como as severas mudanças atmosféricas impulsionadas pelo Pacífico são alarmantes. As projeções apontam que a temperatura da superfície do mar por lá pode atingir um aumento totalmente anormal de 3,2 graus Celsius. Isso bagunça completamente as correntes de ar e cria o cenário perfeito para essas catástrofes extremas. Para compreender todo esse efeito dominó, nossa explicação de hoje vai passar rápido por 5 pontos-chave: o alerta climático em si, as secas e enchentes extremas, a explosão de doenças, o choque econômico que afeta o nosso bolso e, por fim, os planos de ação sanitária governamentais. Ponto 1. O alerta climático para 2026. Para quem não lembra exatamente o que é o El Niño, trata-se basicamente desse aquecimento anômalo do Oceano Pacífico. E esse aquecimento cria um desequilíbrio brutal que arranca o mundo da sua linha de base climática normal e nos joga num estado de extrema volatilidade. Literalmente, a temperatura da água lá longe reescreve as regras de como, onde e quando a chuva vai cair no resto do globo. E olha só como o relógio está correndo. Os dados mais recentes do Centro de Previsão Climática indicam 61% de chance disso começar a se formar já entre maio e julho de 2026. E o mais assustador, esse número salta para mais de 90% até o final do ano. O que nos leva ao ponto 2, os extremos de seca e enchente. Na prática, o Super El Niño altera totalmente o regime de chuvas e de um jeito muito caótico. Aqui no Brasil, por exemplo, o Norte e o Nordeste encaram o retorno de secas muito severas. A gente lembra que, no passado, essas condições fizeram o risco de incêndios florestais saltar 36%. Enquanto isso, no Sul, o cenário é o oposto absoluto. Um excesso de chuva que inunda as cidades e leva tudo pela frente. É esse desequilíbrio que funciona como um motor para a crise de saúde que vem a seguir. E chegamos à parte 3, a explosão de doenças, o tal do fator biológico. O mecanismo de contágio nessa situação ocorre em 3 frentes bem perigosas. Primeiro, o calor intenso. No Brasil, o calor excessivo simplesmente acelera o ciclo de reprodução dos mosquitos. Quanto mais quente, mais rápido eles se multiplicam e mais vorazes ficam. Segundo, nas áreas de seca extrema, as pessoas são obrigadas a armazenar água de forma improvisada, criando os famosos criadouros em casa. E terceiro, onde há inundações, a água lava o solo contaminado e leva doenças direto para as fontes de água potável. Não é uma ameaça teórica, tá? A vigilância global já monitora picos massivos ocorrendo no mundo todo correlacionados com impactos climáticos. Temos surtos absurdos de dengue em lugares como a Somália, malária disparando na África e doenças de veiculação hídrica voltando com força após as enchentes. Nas Américas, a situação é dramática com as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. O ponto crucial de entender aqui é que esse aquecimento crônico faz com que essas doenças ganhem terreno e se expandam para latitudes que antes eram consideradas frias demais para um mosquito. Zonas antes seguras, de repente, entram no mapa de alto risco. Ponto 4. Choque alimentar e econômico. O problema não fica restrito aos leitos de hospital. Essa citação do economista André Brás resume perfeitamente a situação. As mudanças climáticas desregulam o volume e a distribuição das chuvas de tal forma que há uma quebra global na cadeia de suprimentos agrícolas. O resultado, o custo da alimentação dispara. Para colocar isso em perspectiva com um número real, dados recentes revelam que um El Niño anterior foi diretamente responsável por jogar um peso extra de 2,25 pontos percentuais na inflação dos alimentos só no ano de 2024. É muito dinheiro saindo do bolso das famílias por causa do clima.
E a vulnerabilidade da agricultura afeta literalmente tudo. A falta de chuva na hora certa destrói os calendários de plantio. Os agricultores precisam gastar fortunas com irrigação de emergência. A quebra nas safras de soja e milho faz a ração para aves e suínos ficar caríssima. E o aquecimento das águas afasta os peixes, dizimando a produção de pesca na costa do Peru, por exemplo. É um dreno bilionário na economia. Por fim, a parte 5. Preparação e ação sanitária. A grande questão é como evitar que o sistema de saúde colapse com crises respiratórias e recordes de dengue acontecendo ao mesmo tempo. As autoridades já começaram a se mexer, desenhando planos de ação oficiais para tentar frear esses surtos massivos, unindo vigilância pesada e controle direto de mosquitos. Entre as táticas de mitigação, a gente vê o mapeamento proativo de áreas indígenas muito vulneráveis e o uso maciço de telesaúde para desafogar as clínicas físicas e apoiar a atenção primária. Tudo em conjunto com grandes municípios para tentar suportar o que está vindo por aí. O que a gente tira de mais importante disso tudo é que o nosso planeta está profundamente conectado. A temperatura de um oceano a milhares de quilômetros de distância define o vírus que pode bater à nossa porta ou o preço do nosso almoço. Porque, no fim das contas, ter uma noção de tudo é entender que o clima não rege apenas a natureza, mas a nossa própria sobrevivência, a nossa economia e a saúde pública. Fica a pergunta, estamos realmente preparados para 2026? Para quem acompanha a gente aqui, deixem nos comentários se já perceberam alguma dessas mudanças extremas no clima e na saúde aí na região onde moram. Até a próxima!